Posicionamento dos servidores do Estado sobre a reforma da Previdência Estadual. Quem fala com a gente é Janiele Souto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta do Rio Grande do Norte. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa de hoje, além da nossa entrevista com a presidente do SINSP, Janiele Souto, que vai aqui falar a visão dos trabalhadores sobre a volta das discussões da reforma da Previdência Estadual lá na Assembleia Legislativa. E agora a gente começa o nosso bate-papo com a presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta aqui do Rio Grande do Norte, o SINSP, Janiele Souto, que já está conectada aqui com a gente. E o sindicato vem divulgando com muita frequência, desde a semana passada, a volta das discussões sobre a reforma da Previdência Estadual lá na Assembleia Legislativa. Esse assunto estava descansando, vamos dizer assim. Esse assunto parece que desde o início da pandemia tinha ido ali para a gaveta. O governo do estado desde o ano passado que vem falando disso, e aí de repente no meio da pandemia resolveu, a comissão já fez a votação e a reforma já vai para plenário, para votação em plenário. Boa noite, Janiele Souto, muito obrigada por se conectar aqui com a gente no cenário político. Essa semana já vai ser a votação lá no plenário, Janiele? Carol, boa noite. Nós queremos agradecer o convite para participar do cenário político, né? Um programa que tem uma grande importância no nosso estado, é bastante assistido, né? Entra em muitos lares, né? E nós lamentamos, Carol. Nós estamos aguardando, nós soubemos hoje que pode ir a plenário a qualquer momento, pode votar, né, pode entrar em votação, e nós, sinceramente, nós lamentamos e esperamos que os deputados estaduais do nosso estado e deputadas não cometam esse ato de estelionato eleitoral. Falo estelionato eleitoral porque nenhum dos deputados ou deputadas estaduais do nosso estado, ao fazer campanha, ao pedir o voto, inclusive dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, falaram para eles que iam aprovar um projeto de lei que ia fazer uma mudança na nossa Constituição do estado, que iria aumentar a idade para se aposentar, diminuir o valor nós lá queremos aqui esperar que os deputados e as deputadas estaduais pensem bem, porque nós do SINSP iremos fazer uma campanha, é um estelionato eleitoral, o deputado e a deputada estadual que votar a favor dessa reforma que vai empobrecer cada vez mais os servidores do nosso estado, que vai confiscar os salários, que vai diminuir o valor das aposentadorias. Janiele, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta e continua o nosso bate-papo detalhando mais esse assunto. Vamos voltar aqui a falar sobre reforma da Previdência Estadual com Janiele Souto, que está aqui conectada com a gente. Janiele, ali, antes da pandemia, quando se estava discutindo o projeto, logo que apresentou a sua proposta, o governo do estado e o Fórum dos Servidores começaram a se desentender, porque houve a questão da governadora não participar das negociações, e aí depois de não obter as respostas que queria, um grupo de servidores se retirou das negociações e realmente não conversou mais com o governo do estado. Vocês acham que vocês perderam com essa atitude? Não, quem perdeu foi o governo e quem está perdendo é o governo. Apesar dele estar, Carol,
com isso aqui chamado a caneta na mão. Porque, veja, em novembro e em dezembro, até janeiro, o governo dizia que não se aceitava discutir alíquota, taxação de inativo e o aumento de tempo de permanência em serviço. Tá certo? Inclusive, na última audiência que o Fórum dos Servidores participou para tratar desse assunto, no dia 17 de janeiro, o secretário-chefe da Casa Civil falou bem claro para todos os sindicatos presentes. Quem fosse contra não precisava nem ir lá. Então, nós nos retiramos. Nos retiramos. Quando a governadora, dia 4 de fevereiro, faz uma reunião com alguns deputados da base aliada, inclusive com os da base aliada aí de Mossoró, os secretários e os cargos comissionados, ela disse que estava aberta ao diálogo. Estava aberta para dialogar a alíquota, a taxação dos aposentados e o tempo de permanência em serviço. Então, nós colocamos que só dialogávamos com ela. Muitas entidades do Fórum Estadual dos Servidores compreendem, respeitam e reconhecem o papel que hoje a professora Fátima Bezerra exerceu lá no fórum. Lá atrás, Fátima Bezerra foi uma das fundadoras desse fórum. Não esperávamos nunca o envio de uma mensagem dessa para a Assembleia Legislativa ser mais perversa, mais cruel do que a reforma, do que a Previdência implantada no país, a duras penas, por Bolsonaro. A proposta de Bolsonaro, ela não taxa os servidores aposentados que hoje são isentos. A proposta de Bolsonaro começa com a alíquota de 7,5%. O que fez o governo da professora Fátima? O que fez o governo do Estado, em comum acordo com os deputados da base aliada? Aumentou a alíquota inicial, taxa-se servidor aposentado que hoje é isento para diminuir a alíquota final. A alíquota final do nosso Estado, ela poderia ter chegado a 19%, 22%, mas ficou em 16%, Carol. Para o quê? Para punir, para sequestrar, confiscar o salário dos servidores que ganham menos. Não é justo um servidor que ganha um salário mínimo ter redução de salário. Não é justo um servidor aposentado que hoje é isento pagar 14% de previdência, voltar a contribuir. Eu tenho uma irmã minha que é professora e vou morrer dizendo, ela se aposentou com 28 anos de serviço, ela já pagou a previdência dela. Aí hoje vai voltar a pagar? Então, esse debate, quem perde, quem rompe os laços com o movimento popular, e nós ficamos tristes, é o governo da professora Fátima, que apunhala, que trai, né, que quer votar a todo custo em plena pandemia, onde a população está abatida. Você leu aí no programa os dados do coronavírus no nosso estado, já passamos de 1.200 mortes. E Fátima está trazendo uma pandemia para os servidores, que é o Covid da Previdência. Né? E nós não vamos aceitar, nós vamos lutar. Nós esperamos, sim, que os deputados e deputadas não cometam o ato de estelionato eleitoral. Janiele, que nós vamos denunciar. Janiele, em relação aos itens que você já citou, inclusive, que são os mais polêmicos, a questão da alíquota mínima, a taxação dos aposentados, em relação às mulheres, no início existia uma discussão sobre as condições dessa reforma para as mulheres. Como foi que ficou? E vocês concordam com a forma com que o projeto apresenta? Não, nós não concordamos. Houve uma redução. O governo da professora Fátima reconheceu o seu erro, o seu equívoco de penalizar e punir as mulheres servidoras e igualou na mesma isonomia que os homens, mas nós não concordamos, Carol. É inadmissível que essa reforma seja feita agora, desse formato. Não tem, é mentirosa a informação. Nós entrevistamos o deputado estadual, Santo Pimentel.
Nós soltamos uma matéria de Santo Pimentel. E o governo, sabe por que é que o governo, na verdade, ele quer fazer essa reforma a toque de caixa, a todo custo, porque o governo quer fazer caixa. O mesmo governo que hoje gasta com terceirizado mais de 24 milhões. Eu fui no cenário político, Carol. Você me entrevistou no programa da rádio e várias vezes a gente tem dito, não adianta. O próprio governo, ele diz, o Nereu deu uma entrevista no veículo de comunicação em Mossoró. Nós temos essa entrevista. Sim. Falou bem claro que essa reforma não resolve. Aí hoje confisca a minha vida funcional, vem confiscar meu contra-cheque, traz dano, reduz o salário dos servidores aposentados, aí não resolve, aí amanhã vem o quê? Vai sequestrar meu ADTS, meu adicional tempo de serviço, vai fazer o quê? Além disso, tem um outro debate, só para concluir. O governo sabe que o que vai resolver é a continha do concurso público. Esse governo já chega quase à casa dos 15 mil trabalhadores terceirizados nesse estado. O ano passado, nos 3 últimos meses, colocou mais de 1.200, o maior trem da alegria desse estado, para dentro desse estado. Desde novembro, Carol, que nós cobramos, já que o governo não respeita o representante da classe trabalhadora, que a governadora disse que dialoga com os trabalhadores, é mentira. Ela não dialoga com o Fórum Estadual dos Servidores. Apresente qual o impacto da patronal dos quase 16 mil trabalhadores terceirizados, dos secretários, dos cargos comissionados. Qual é esse impacto? O governo falta com transparência, não tem transparência. Vocês chegaram a perguntar para eles esses dados? Perguntamos, Carol, perguntamos. Eu fui ao seu programa e elogiei, eu acho que você se recorda, estava você, Ivan Núvel, elogiamos a transparência do governo do Estado, só que ele se incomodou com a transparência e jogou em alto mar. Não tem transparência, em nenhum momento teve transparência do IPERN não, o presidente do IPERN é o nome do fórum, não fomos nós que indicou, mas ficamos felizes. Mas quando o companheiro chegou lá, fez o inverso, não teve a transparência, não dialogou, não abriu a caixa da Previdência. Aí chega ao ponto, Carol, no dia 3 de fevereiro, a governadora assina a mensagem governamental e deposita na Assembleia Legislativa. Diz que o déficit previdenciário é de 120 milhões. 3 horas depois, ela é entrevistada por um jornalista no programa de televisão, a mesma governadora que assinou a mensagem governamental e foi lida na Assembleia Legislativa às 10 horas da manhã, dizendo que o déficit mensal da Previdência é de 120 milhões. 1 hora da tarde disse que era 140. O presidente do IPERN, 2 horas depois, disse que é 180 milhões. Nem o governo, eu aposto, como hoje, o governo do Estado não sabe qual é o déficit previdenciário e nem quanto espera arrecadar com essa reforma. Porque 1 hora é 16 milhões. Lá em novembro, o secretário de tributação falava que era 16 milhões. Em dezembro foi 24 milhões. E isso em novembro, a letra era bem pior. Aí agora espera arrecadar 44, outra hora é 48, outra hora é 50 milhões. O governo não tem esses números. O governo está claro que quer fazer caixa. Está aumentando o número de terceirizados. Nós solicitamos via auditoria que o governo é obrigado a apresentar. E até agora não apresentou. Nós vamos fazer uma denúncia. Não tem transparência. Eu soube que tem deputado aí de Mossoró pedindo para ampliar espaço no governo. Janieire, então, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a conversar aqui com Janieire Souto sobre esse assunto. Continuar aqui nosso bate-papo com Janieire Souto. Janieire, a gente tem aqui algumas participações do pessoal de casa sobre outros assuntos também, além da questão da reforma da Previdência. O Raimundo Francisco, ele diz, o governo do estado anunciou por diversas vezes que a folha de pagamento dos meses em atraso dependeria dos repasses realizados pelo governo federal.
Como andam as negociações referentes a este ponto? Essa também é uma pergunta que foi enviada pela Fátima do Santa Delmira. Se Janieri sabe dizer alguma coisa a respeito dos salários atrasados de 2018. Olha, Carol, nós queremos aproveitar essa pergunta para responder que o governo do Estado ele não faz nenhum diálogo, nem tem interesse nenhum de dialogar com o Fórum Estadual dos Servidores. Ainda hoje à tarde nós tivemos reunião, o SINSP, Sindsaúde, a Duerne, né, o Sindjustiça, o Sintauerne, né, nós participamos de uma reunião e nós estamos cobrando. O que nós estamos sentindo é que o governo do Estado diz da boca para fora que quer pagar, que vai pagar, mas não tem a intenção de pagar. E o governo, o que o governo desse Estado faz, Carol, é perverso, é cruel com os servidores. Tem servidor que recebe um salário mínimo desse Estado, tem 2 folhas de salário atrasado, não recebeu dezembro e não recebeu o 10º de 2018. Né? E isso leva a uma desesperança, porque o governo colocou lá em janeiro de 2019, que ao entrar dinheiro novo, o governo do Estado ia pagar, e o Estado recebeu, não foi R$1 de dinheiro novo ano passado, e vem recebendo, mas vem colocando para segundo, terceiro, no plano, o pagamento dos salários atrasados dos servidores. E nós do SINSP temos feito essa denúncia, temos cobrado e vamos cobrar toda a vida. É uma pauta até que se paga. O último salário atrasado é uma pauta constante do SINSP. Isso é um absurdo. Como é que um governo começa e assina um documento dia 8 de janeiro de 2019, dizendo que ia antecipar todo mês R$4.000, apresentamos a conta em fevereiro de 2019 ao governo. Se o governo pagar para todos os servidores R$6.000 líquido, bruto, o governo daria para pagar 6.000 para todos os servidores, mas o governo disse não, o governo não aceitou. Sabe o que é que o governo faz? Todo mês ele antecipa 30%, todo dia 15 antecipa 30%, do salário dos cargos comissionados. Aonde é que um secretário de Estado, aonde é que um cargo comissionado que começou com esse governo tem salário atrasado, que começou em janeiro de 2019, é fazer não só os servidores e os familiares dos servidores de idiotas, é fazer a população do Rio Grande do Norte. E a nossa paciência ela tem limite, chegou no limite. Então não existe resposta nenhuma sobre o pagamento dos atrasados de 2018. Não tem, e eu digo a você, Carol, muito triste, o governo não tem nenhuma intenção de pagar. Nós denunciamos, cobramos. Nós temos aqui também, Janieri, a pergunta do Jailson Nogueira Galdino, mora na Alameda dos Cajueiros e quer fazer uma pergunta. Ele pergunta, esta questão da suspensão dos consignados, o servidor vai ter que pagar juros abusivos ao banco? Não. Lei que foi aprovada, ela diz bem claro que não tem juros, poderá ter encargos, que nós ainda não sabemos. Nós mantivemos contato com o Banco do Brasil, certo? E ainda não teve o retorno do jurídico. O que nós ficamos tristes também, Carol, quando o SINSP, em abril, lançou a proposta do governo do Estado, da governadora, chamar todas as entidades, as instituições financeiras que fazem um consignado para com os servidores, era para dialogar. O governo do Estado fez ouvido, como dizia minha mãe, de mercador, diálogo de surdo-mudo. Por que o governo fez isso? Porque o governo do Estado desconta do contra-cheque do servidor mensalmente o consignado, mas o governo do Estado não repassa para os bancos. Aí sabe quem está indo para o SPC, sabe quem está indo para o Serasa? São os servidores. Vocês da comunicação, vocês devem receber, devem conhecer, Carol. Aí na cidade de Mossoró, na região do Oeste e em todo o Estado, servidores
que nunca deveram um centavo, nunca compraram fiado, mas tiveram, por causa dos salários atrasados, fazer um empréstimo consignado. Aí o que é que o governo faz? O governo não repassa para os bancos. Tem servidor, eu levei hoje para a nossa assessoria jurídica. Nós tivemos uma reunião presencial com a nossa assessoria jurídica de manhã e tratamos. Observe, a servidora tem um desconto consignado no contra-cheque. O governo desconta, não repassa, o Banco do Brasil vai lá na conta e tira esse recurso, a servidora paga duplamente. A Caixa Econômica liga diariamente, mais de 2 ligações para os servidores, ameaçando. E os outros bancos, os servidores estão impedidos de financiar carro, de comprar, abrir um crediário, que faça uma pesquisa no nome. Teve um servidor que ligou chorando. E aí, de Mossoró, nós não vamos dizer o nome para não expor nem constranger. Nunca comprou fiado, foi abrir um crédito pela situação financeira que se encontra, junto com sua família, que o filho foi demitido. O servidor não pôde porque o nome está negativado, porque deve a um empréstimo e a Caixa Econômica negativou. Isso é um absurdo. Janeiro, a gente tem também aqui outra participação. A professora Nineudes, ela diz que não é justo os aposentados voltarem a pagar o IPERN. Ela diz: contribuí por 32 anos, faz 15 que me aposentei. Pois é, professora Nineudes, é assim mesmo que é o projeto. Janeire, durante esse tempo, desde que o projeto começou a tramitar e ser discutido e foi para a Assembleia Legislativa, vocês conseguiram chegar e conversar com os deputados, até mesmo os deputados governistas, para tentar mudar essa opinião deles em relação aos itens do projeto? Conversamos. E eu vou lhe dizer muito sincera, os governistas estão pensando nos cargos, nos secretários que indicaram, nos cargos comissionados e nos terceirizados. Porque eu não acredito que um deputado, que não seja por isso, na porta de cometer um estelionato eleitoral, Carol, e nós vamos fazer uma grande campanha. O deputado e a deputada que votar contra os servidores, votar a favor dessa reforma, nós vamos amanhã começar a soltar, hoje a nossa comunicação começa a soltar, tá certo? Uma mídia, para que esse servidor não vote em nenhum candidato a prefeito, nem a vereador. Imagina um deputado ser candidato a prefeito, amanhã ele pode vir querer sequestrar a previdência do servidor. Ele não disse ao servidor, quando foi pedir voto, que ia diminuir o salário, que ia fazer essa reforma, ele vai cometer um estelionato eleitoral. E a base aliada fez ouvir poucos deputados, mas entendo o Estado precisa de dinheiro, então ficou claro que o Estado quer fazer caixa. O Estado quer a todo custo essa reforma para fazer caixa, uma reforma que é mais perversa, ela é mais cruel, mais danosa para o servidor público do que a reforma de Bolsonaro. Carol, nós completamos dia 1º de julho, 11 anos sem reajuste salarial. A Assembleia Legislativa disse não à solicitação de reajuste para os servidores da administração direta, para os professores da UERN, para os servidores da UERN, para os servidores da saúde, para os servidores da administração direta, mas disse sim a mais de 16% para os procuradores do Estado, que é a categoria do vice-governador. A Assembleia Legislativa já concedeu quase 18% de reajuste para os professores, que é a categoria da governadora. Concedeu algo em torno de 28% para policiais militares, policial penal, policial civil, e dá 0 para os demais servidores. Aí vem hoje, no lugar de ser justo, servidores aqui ganham salário mínimo, a grande média, mas o governo, ao invés de colocar o secretário de tributação, tem dito que não faz sentido a reforma da Previdência,
Se for para começar com a alíquota de 7,5%, tem que começar com 12%, porque tem que diminuir o salário do servidor, tem que fazer caixa. Tem que penalizar e diminuir o salário dos servidores aposentados. Não é justo os servidores que hoje são isentos, aposentados, que são isentos, voltar a pagar, cara. Imagina aquele professor, o professor, a professora, o servidor da saúde, da administração direta ou indireta, que passou 30 ou mais anos de sua vida pagando a previdência, há 10 anos está aposentado e hoje se encontrar com a redução do seu contra-cheque, porque o deputado, a deputada estadual que ele votou vai cometer um estelionato eleitoral. E nós não aceitamos, Carol, o discurso, nem o diálogo, de dizer que é porque tem déficit, o rombo, a conta não fecha. Ora, quem fez esse rombo, quem tirou esse dinheiro não fomos nós. E tem uma continha que é básica. A conta, ela não engana. Para cada servidor que se aposenta, tem que entrar 3 servidores. 3 servidores entram para trabalhar, para pagar o salário do servidor que sai aposentado. E o governo do estado diz não a concurso público. Aí alega, mas não pode fazer porque a lei de responsabilidade fiscal. É mentira, porque o governo do estado, em abril do ano de 2019, fez concurso para a controladoria. Janieiro. Fez um ataque com o Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, só para concluir, quando interessa, o governo faz concurso, quando não interessa, não faz. Sabe por quê? Porque os terceirizados hoje representam o trem da alegria do lado de trás. Janieiro, você acha que essa atitude, também a questão do combate, as políticas públicas em relação ao combate ao coronavírus, podem prejudicar a governadora Fátima nessas eleições, aí tendo um impacto nos candidatos apoiados por ela em todo o estado? Olha, se esse governo tivesse juízo, já tinha decretado lockdown nesse estado. É o que nós do Fórum Estadual dos Servidores já pedimos há muito tempo. Ora, Carol, nós aqui iremos fazer um grande trabalho de mídia. É diferente um deputado e uma deputada estadual ter ido em dezembro na Assembleia Legislativa e ter dito não ao reajuste de 16,38%. Essa reforma da Previdência, a PEC da morte, ela confisca os salários, ela mata as aposentadorias, ela vai impor a quem passou 30 ou mais anos de serviço, 25 anos, no caso do magistério da educação básica, pagando a Previdência, voltar a pagar, ter seu salário reduzido. Aí nós vamos fazer um grande trabalho de mídia, sim. Até porque nós não esquecemos, Carol, que em 2003, a época o deputado estadual, Fernando Mineiro, propôs e defendeu o aumento da alíquota da Previdência de 8% para 11%. Nós não vamos esquecer, nem vamos passar. Aquele deputado que for candidato, nós vamos lembrar a população o que ele fez, que ele sequestrou, confiscou o salário dos servidores. Janieiro, muito obrigada pela participação aqui no cenário político, sem tempo para se despedir. Obrigada.